Oração, ação. Abertas as portas do nosso grupo de estudo, as nossas portas virtuais. Entrem, assentem-se, respirem fundo, preparem-se para receber e participar e dar também, já que o nosso grupo de estudos, dentro dos limites do formato virtual, é sim um diálogo. Proponham questões, façam observações, compartilhem, façam críticas. Que o nosso processo seja dialogal, raciocinado, propositivo, porque é assim que nós cresceremos, que nós nos estimularemos uns aos outros, que cumpriremos nosso papel uns para os outros, que é do espelho. O outro é um espelho para o eu. E o espelho é feito para refletir e para nos arrumar, nos harmonizar, nos melhorar. Que assim seja sempre. Sejam bem-vindas e bem-vindos. É o nosso grupo de estudos Oração Ação. Hoje vamos tratar de um assunto muito interessante, sempre proposto por o Consolador, Chico e Emmanuel. Hoje trazendo a questão do auxílio a encarnados e a desencarnados, particularmente nos grupamentos espíritas, mas, em geral, podemos sempre amplificar as questões, cabendo para todas as pessoas, de todas as situações. Paulo de Tarso, maravilhosamente, fala que todos nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Olha só que interessante. Estamos todos, sempre, o tempo todo, cercados de amigos espirituais. Fantástica é uma passagem dos amigos de Chico Xavier que contam que uma certa vez alguém menos experiente, um admirador de Chico Xavier, perguntou para ele, com ironia, se ele teria algum perseguidor, algum obsessor, se ele alguma vez teve algum obsessor, imaginando que um espírito do quilate de Chico Xavier não abrigaria obsessores. E Chico respondeu, para sua surpresa, que sempre teve perturbadores e obsessores. O tempo todo, e mais de um. Surpreso, o interlocutor perguntou, então, qual é a sua receita? O que o senhor faz para lidar com os obsessores? Como é que o senhor expulsa os obsessores? E ele disse, não, eu não expulso, eu os convido. A cada vez que vou fazer um trabalho de caridade na periferia, cada vez que vou fazer um evangelho debaixo do abacateiro, a cada vez que vou psicografar para uma sessão de orientação dos encarnados que em grandes filas acorriam a Chico Xavier, eu convido meus obsessores a irem comigo. Cá entre nós, o mesmo canal estabelecido que influencia a mente do encarnado pelo desencarnado obsessor, também serve, pau que bate em Chico, bate em Francisco. O mesmo canal serve para influenciar, para o encarnado influenciar o desencarnado. Então ele usava o mesmo canal para convidar, para chamar, para atrair o obsessor, apesar de, digamos assim, mal intencionado, que ele pudesse ser influenciado pelo encarnado em vez de apenas influenciá-lo. E foi assim, imagino eu,
que Chico Xavier, ao longo da vida, se sempre teve vários obsessores, quantos será que ele não teve oportunidade de orientar, influenciar, encaminhar na luz do seu próprio exemplo, na luz da sua própria presença, sem dúvida luminosa? Não é interessante pensar como a influência não é só de um lado para o outro, mas é também do outro para um? Vejam a responsabilidade que nós temos. Pense na frase do Pequeno Príncipe que estabeleceu: tu és eternamente responsável por aqueles que tu cativas. Pense que nós cativamos pela simpatia, pela proximidade, pela fraternidade, mas também pelo ódio, pela vingança. Espíritos simpáticos e antipáticos a nós são atraídos por nós e nós, portanto, somos responsáveis por eles. Não é delicioso pensar assim? Somos uma família universal. E na família, os maiores cuidam dos menores. Isso quer dizer, se você é influenciado por algum espírito, se você está numa posição moral superior, tem o dever de demonstrar essa posição moral superior pela boa influência em relação àqueles que o perturbam. Amai os vossos inimigos, disse Jesus. Amai os vossos inimigos. Vejam lá, então, a obsessão e o obsessor como um convite à fraternidade. O que você acha disso? Divaldo Pereira Franco fala que ao longo de muitos anos de sua vida, ele olhava a seção policial dos jornais de Salvador, onde ele morava, onde ele morou e mora, para coletar o nome dos criminosos do dia. Ele anotava o nome dos criminosos numa caderneta e os colocava em suas orações. Todos os que se aproximam da nossa vida de alguma forma têm contato, têm oportunidade, têm lições, têm remédios para nós, já que a lei de atração não permite que nada aconteça por acaso. Se um crime ou um criminoso, se um obsessor vem até você, se uma pessoa que lhe queira ajudar ou prejudicar se aproxima, é porque foi atraído por você. E essa atração o torna extremamente precioso para o seu processo de aprendizado. É uma riqueza, é um remédio, é uma lição. E nenhum aluno, nenhum doente em sã consciência pode desprezar lições ou remédios. Tenhamos então essa sã consciência. Vejamos agora o que Emmanuel nos traz. Primeiro a pergunta. Considerando que numerosos agrupamentos espíritas se formam, com foco para a doutrinação das entidades perturbadas do plano invisível, quais os mais necessitados de luz, os encarnados ou os desencarnados? Vejamos a resposta de Emmanuel. Tal necessidade é comum a uns e outros. Os desencarnados, especialmente aqueles mais perturbados, para usar a expressão da pergunta, eles são quem? Vieram de onde?
são apenas seres humanos como nós, comuns e desinformados que morreram e não sabem que morreram e não têm consciência das leis do mundo espiritual, morreram e permaneceram aqui na Terra. Os perturbadores, em grande parte, somos nós. Às vezes, encarnados, somos perturbadores dos espíritos. Caso clássico, quando algum amigo, algum parente morre e nós ficamos destemperados, revoltados, queixosos, brigando com a vida, nós emitimos e transfundimos essas energias ruins para os nossos amigos espirituais. Imagine então os inimigos que passaram dessa dimensão para outra, o quanto as nossas mentes perturbadas não os podem atrapalhar. Então a obsessão está longe de ser o que muitos supõem, que é apenas do espírito para o encarnado, mas pode ser também do encarnado para o espírito. Especialmente quando vibram em sintonia, ódio com ódio, amor com amor, desinformação com desinformação, perturbação com perturbação. Fundamental ter as dimensões, as múltiplas funções e sentidos que se estabelecem entre o plano material e o plano espiritual. Então, diz Emmanuel, tal necessidade de iluminação é comum a encarnados e desencarnados. É justo que se preste auxílio fraterno aos seres perturbados e sofredores das esferas mais próximas à Terra. É realmente uma grande quantidade, é grande a quantidade de espíritos que por desinformação, por vingança, e às vezes até por participar de falanges de vingadores, de destruidores, de obsessores do plano espiritual, permanecem nessa ambiência mais próxima da Terra. Muito grandes, e alguns deles são realmente beneficiados nos grupamentos espíritas que os recebem nas mesas mediúnicas, nos trabalhos de desobsessão, para orientação, para encaminhamento, para diálogos fraternos, para processos de afastamento. Que isso seja, sim, um objeto de ação. Mas será que é o principal? É a pergunta. Vamos à resposta, então. É justo que se preste auxílio fraterno aos seres perturbados e sofredores das esferas mais próximas da Terra. Entretanto, é preciso convir que os espíritos encarnados, nós, os viventes, aqueles que estão ainda no corpo físico, carecem de maior porcentagem de iluminação evangélica que os invisíveis. Mesmo porque, sem ela, que auxílio poderão prestar ao irmão ignorante e infeliz? A lição do Senhor não nos fala do absurdo de um cego a conduzir outros cegos? Que ótima lembrança de Emmanuel, não é? Como poderemos nós, arrogantemente, nos supor no papel de orientadores, de professores dos espíritos perturbados, desarmonizados,
se nós mesmos estamos em perturbação e em desarmonia? Não é? Continua Emmanuel, por essa razão é que toda reunião de estudos sinceros dentro da doutrina espírita é um elemento precioso para estabelecer o roteiro espiritual a quantos desejem o bom caminho. Aqui Emmanuel ressalta a importância dos grupos de estudo, não apenas para os encarnados se estimularem, se iluminarem, se apoiarem uns aos outros, mas também para os desencarnados que se aproximam inevitavelmente, porque, apesar de existir, é um ambiente menos propício para essa hierarquia, para essa pretensão. Há, sem dúvida, coordenadores de curso, pessoas que vão até os cursos com ares de sabichões, de que já entendem tudo, etc. Sempre existem. Mas no trabalho de orientação da mesa mediúnica, é muito mais frequente que orientadores, que doutrinadores, que dialogadores se coloquem na posição de superioridade, posição a qual não permite diálogos pela assimetria, pela arrogância, pela pretensão. É fundamental no curso, na mesa mediúnica, na desobsessão e no dia a dia que nós nos coloquemos em pé de igualdade. Até porque, se um obsessor, se seu ódio, seu desejo de vingança tem origem em atos infelizes nossos, como nós seremos arrogantes? Se, por outro lado, os espíritos que nos perturbam foram convidados pelas nossas próprias más vibrações, como pretender uma posição de superioridade nossa? Somos espelhos uns para os outros. A lei de sintonia rege as relações entre espíritos e entre encarnados e desencarnados. Então, no dizer popular, somos farinha do mesmo saco. Precisamos mesmo, fraternalmente, de coração, convidarmos os amigos e os inimigos espirituais a um aprendizado conjunto, sinceramente percebendo que somos colegas de uma mesma classe, partilhando estágios muito semelhantes de vibração, de energia, de lucidez, de elevação espiritual. Fundamental essa postura de igualdade para a fraternidade. Não há fraternidade na arrogância, na superioridade, não é? Por essa razão, continua Emmanuel, é que toda reunião de estudos sinceros dentro da doutrina é um elemento precioso para estabelecer o roteiro espiritual a quantos desejem o bom caminho, assim na terra como no céu. A missão da luz é revelar com verdade serena. O coração iluminado não necessita de muitos recursos da palavra. Olha que interessante. Em todas as tarefas espirituais, a palavra não é tão importante quanto a atitude, a vibração, o exemplo. A missão da luz é revelar com verdade serena, com tranquilidade.
O coração iluminado não necessita de muitos recursos da palavra, porque na oficina da fraternidade bastará o seu sentimento esclarecido no Evangelho. Essa, a grande ferramenta da fraternidade, é o sentimento esclarecido no Evangelho. Então, razão e emoção elevadas numa mesma postura. E termina ele dizendo: a grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Imagina Chico Xavier contagiando seus pretensos perturbadores. A grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Por esse motivo, o Espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos da sombra, necessita iluminar-se primeiro. Ou pelo menos ao mesmo tempo. Iluminar-se primeiro com a postura da humildade. E então, como Chico Xavier, convidar em vez de expulsar. Compartilhar em vez da arrogância. Amar os inimigos. Somos uma família universal. Na família universal, precisamos tanto nos abrir para a ajuda e para o ensinamento e para o apoio dos nossos irmãos maiores, quanto nós mesmos nos abrir à tarefa do apoio, do ensinamento, do exemplo para os nossos irmãos menores. Isso é estar numa família. A família que Jesus nos ensinou a buscar todos os dias com a expressão Pai Nosso, porque tendo Deus como Pai de todas as criaturas, somos e seremos sempre todos irmãos. Objetivamente, somos todos irmãos, tudo que existe, do átomo ao arcanjo. Mas subjetivamente nos tornaremos mais irmãos pela boa vontade, pela compaixão, pelo desejo de ser útil uns para os outros, recebendo com humildade a assistência dos irmãos maiores, abrindo-nos a ela, fazendo orações, quando vamos fazer qualquer função, seja da palestra, seja da mesa mediúnica, seja do passe, seja do apoio, seja da recepção. Qualquer tarefa será muito mais luminosa quando o tarefeiro se colocar à disposição, aberto, em conexão com os irmãos maiores que supervisionam todos os trabalhos do plano invisível. Receber ajuda é uma tarefa extremamente importante. Tão importante quanto oferecer ajuda. A caridade é tão importante que não se dá apenas no dar, mas também no receber. Para ela, para a caridade, é fundamental, de um lado, reconhecer nossos extremos potenciais, tremendos potenciais. Temos, sim, possibilidade de ajudar concretamente em todas as situações que a vida nos trouxer. Até porque a vida só nos traz situações que nós realmente podemos colaborar. Mas também temos necessidade de colaboração. Temos necessidade de ser ajudados em todas as situações que a vida nos colocar. Então, de novo, em cada tarefa da vida, em cada trabalho, em cada situação, abramo-nos para a ajuda dos irmãos espirituais. E abramo-nos para ajudar os irmãos espirituais.
assim da terra como no céu, assim do alto quanto do baixo, vivendo na prática da fraternidade, da caridade, do intercâmbio, da sintonia, a família universal trazida pelo nosso irmão Jesus de Nazaré. Muito, muito, muito bom. Que essa lucidez oriente nossos passos, dirija nossos exercícios de amor. No trabalho de ajuda, de influenciação de irmãos encarnados e desencarnados. Então, comecemos agora, sob a orientação dos protetores e dos orientadores desse trabalho, ofereçamos o melhor de nós encarnados, nosso ectoplasma, o mais purificado que pudermos, em amor a todos os irmãos encarnados e desencarnados. Que todos eles recebam a confluência dessa luz como de riachos que formam um rio caudaloso, que preenchem o coração de todos e transbordam, iluminando, inundando, fertilizando, acolhendo, matando a sede de todos aqueles que estão próximos de nós. Que esse transbordamento de água viva inunde toda a terra, todos os seres do reino hominal, de todas as classes, de todos os países, de todas as ideologias, estourando todas as fronteiras artificiais e prejudiciais impostas pelos homens. Mas que nessa tarefa deixemos-nos preencher dessa água viva que vem do alto, dos coordenadores desse trabalho, dos orientadores individuais de cada um, dos espíritos familiares que nos querem o bem, dos coordenadores de cidades, de países, dos espíritos coordenadores da Terra, que tanto necessitam de nossa máxima participação consciente. Sejamos nós os faxineiros, sejamos nós os merendeiros, sejamos nós os enfermeiros do máximo de criaturas da Terra, unindo, preenchendo e transbordando luz em assistência a todos. Graças a Deus. E agora, por fim, saudar os amigos todos. André Santos, boa noite. Simone Magalhães, boa noite. Diana Costa também. Roberta Moraes também. Um prazer enorme ter todas vocês. Compartilhemos essa amizade, fortaleçamos sempre nossa amizade nesse trabalho de fraternidade, prática diária de fraternidade. Um grande abraço para vocês todos, compartilhem se entenderem que faz sentido para mais pessoas. Ótimo final de domingo e de segunda a sábado estaremos no Oração Ação para todas as nossos trabalhos de fraternidade. Um grande abraço e até a próxima.